A chuva caía em Salvador, onde o foco estava voltado para o clássico Bavi, o último do ano, aquele que marcaria a supremacia rubro-negra ou a redenção tricolor. A água que insistia em cair dos céus seria para mascarar as lágrimas ou aumentar a alegria. E pelo barulho da fonte ao fim dos 90 minutos, já dava para ter uma ideia. Depois de um jejum de 2 anos sem vencer o Vitória, sofrendo 2 goleadas históricas na Fonte Nova, o Bahia, debaixo de chuva, lavou a alma. Por conta da chuva, a delegação do Vitória atrasou para chegar ao estádio. Com isso, foram 10 minutos de atraso para a partida começar. Mas isso não esfriou o ânimo de ninguém. Pelo contrário, Wilson parou cabeçada de Fernandão, mas antes dos 20 minutos, Rafael Miranda já fazia 1-0 para o tricolor. Pelo lado do Bahia, a Fonte Nova pulsava e quase veio abaixo quando, em um contra-ataque bem armado, Fernandão aproveitou o rebote e ampliou. Atrás no placar, o Vitória por pouco não perde a cabeça. Luiz Gustavo empurrou o Bárbio para fora do gramado e uma confusão se instalou. Típico de um Bavi tenso, reflexo do que era o jogo. No segundo tempo, o Vitória viveu de quases. Dinei 2 vezes e Cadu uma não tiraram um grito de gol da garganta da torcida rubro-negra, assim como o travessão no chute de Rafael Miranda, que deixou os tricolores só na vontade. A trave também apareceu no chute de Alemão, que fez com que o placar não fosse mais alterado. Eu acho que o Bahia foi merecedor do resultado. É uma equipe que teve mais consistência durante o jogo todo, uma equipe que jogou melhor posicionada dentro de campo, então foi merecedora. Os jogadores eles estão de parabéns, porque o que nós treinamos e o que nós planejamos, a nossa estratégia de jogo, ela foi muito bem executada, por isso nós ganhamos. E a aplicação deles, eles entenderam bem aquilo que nós iríamos encontrar. Então, a partida foi uma partida jogada de uma forma bastante lúcida. E no último clássico de 2013, deu Bahia. Se durante todo o ano quem sorriu foi a torcida do Vitória, hoje e até o próximo Bavi, serão os tricolores que vão enfeitar a cidade. Eu conheço bem a torcida do Bahia, eu sei o tamanho e a força da torcida. E hoje poder dar esse presente para eles, porque eu sei quanto eles estão felizes, me emociona assim. E amanhã eu tenho certeza que a gente vai ver a cidade colorida. Bem, a torcida do Vitória está em lua de mel com o time, né? Tanto que os torcedores foram até o aeroporto de Salvador recepcionar os jogadores do Leão após o triunfo heróico diante do Fluminense. A disputa contra o Fluminense foi um jogo que resume bem esse atual Vitória. Um time de guerreiros, um time ousado. Ousadia que mais uma vez foi coroada com um triunfo e que enche os torcedores de orgulho. Mas então é verdade que o jogador, ou melhor, o torcedor do Vitória vai torcer pro Bahia, o torcedor do Bahia vai torcer pro Vitória esse fim de semana? Que negócio é esse? Eu entendi errado. No último final de semana aconteceu isso, né? Tanto que eu fui até as ruas para poder falar com o torcedor como é que foi esse sentimento de torcer pelo rival, já que as nações tricolor e rubro-negra tiveram que torcer pelo triunfo do seu principal adversário. Isso porque o Bahia e Vitória enfrentaram adversários diretos nos objetivos do seu arquirrival. Mas será que um torceu mesmo pelo outro? Confira. A torcida do Vitória é apaixonada pelo rubro-negro e o sangue dos tricolores ferve quando se fala do Bahia. Mas neste final de semana os papéis se inverteram um pouquinho. Quem é tricolor torceu pro Vitória e quem é rubro-negro torceu pro Bahia. Tudo isso porque o rival poderia ajudar o outro a fugir do rebaixamento ou a chegar mais perto do G4.
Pedro? É engraçado isso, essa tabela da Série A é um campeonato longo, são 38 jogos e acontece esse tipo de coisa. O Vitória vencendo, ajudando o Bahia vencendo, ajudando o Vitória. Então, eu fui às ruas ontem do centro da cidade, Dani, saber disso dos torcedores, a maioria respondeu a mesma coisa. Não, temos que se unir, colocar o futebol baiano lá em cima. É muito legal de ver essa rivalidade sendo posta de maneira sadia, até sendo esquecida em prol dos clubes da Bahia, que é tudo que a gente quer, né? Até porque aqui na Bahia tem essa cultura do bom humor. Você vê que os torcedores, eles não são inimigos, eles são apenas Não. adversários em jogo. E a provocação, a chacota, ela é necessária, ela se faz parte. necessária no futebol, né? É a brincadeira do final de semana. É uma pena que nos estádios hoje a gente não tem mais aquela zona mista que você pode ir com seu amigo tricolor, com seu amigo Vitória e ver um jogo ao vivo e poder brincar. Tem que ser pela TV, porque nos estádios hoje, por conta da violência, acabou com essa zona mista, mas pelo menos na cabeça dos torcedores o que vale é a provocação sadia, é o bem do futebol baiano. Pra finalizar rapidinho, bora Bahia! Aí do Bahia tem o que pra me dizer? Nada. Nada! O time assim, tá mal, simples assim? o time tá mal, o time tá com 37 pontos, luta para não cair e ontem tiveram, sabe o que, Dani? Folga. Os jogadores do Bahia ontem Pra ganharam relaxar folga, a cabeça, certamente. Tá todo mundo estressado, né? mas não? quando você tá mal, o que é que você precisa fazer? Trabalhar, treinar, se Verdade. aperfeiçoar, corrigir os erros e com a semana toda para trabalhar, você dá um dia para descansar os jogadores, descansa treinando, fazendo um trabalho tático, dá uma corrida na academia, enfim, tem vários trabalhos para ser feitos, acho que folga nesse momento não é o ideal para o Bahia, não. Bom, então, que fiquem aqui as suas dicas e até amanhã, Até positivo e operante, Estaremos sem aqui. QRU no plantão. Passou o cartão, só alegria. Pedro Matheus 107, segunda a sexta-feira, ao vivo aqui com a gente. E você falou em nada, né? Que nada é peixe. Eu vou até mudar de câmera, porque o rumo da prosa vai mudar também. O Bahia, rapaz, 3 anos lutando pra não cair. Voltou da Série B em 2010, 2011 lutou para não cair, 2012 lutou para não cair, 2013, mais uma vez a meta do Bahia é lutar para não cair para a segunda divisão. Mas diante da condição que o Bahia está, o único jeito é se doar por completo, por conta dos últimos 7 jogos que vem pela frente. A começar pelo Grêmio deste domingo, adversário deste domingo, time que está na terceira posição na tabela. A fase não é boa. No Bahia, os problemas são muitos, poucos escapam das críticas e das vaias. No último jogo contra o Atlético Paranaense, Madison, Raul e Talisca sofreram com a pressão vinda das arquibancadas. Eu vou lá na Igreja do Bonfim fazer uma promessa, viu? Porque eu acho que assim ajuda ou não. Não, ajuda, tá valendo. Nessa hora, vale tudo. Agora, o que mais vale é como o Rafael Miranda falou, o Bahia fazia a parte dele. O Bahia vem tropeçando e vem contando com a sorte. Empatou com o Atlético Paranaense e contou com a sorte que a Ponte Preta venceu o Vasco. Porque se o resultado, Dani, tivesse sido ao contrário, o Bahia hoje estava dentro da zona do rebaixamento. Então, o Bahia tem que fazer por onde, só depende dele, está a 4 pontos do G4, agora precisa voltar a pontuar. Precisa voltar a vencer. E tem adversário difícil, que é o Grêmio, fora de casa no domingo. Agora, há um alento para o torcedor tricolor, para esse time do Bahia. O Grêmio, na quarta-feira, tem um jogo de volta pela Copa do Brasil. Ontem perdeu para o Atlético Paranaense, Dani, por 1-0. Ou seja, deve ir com um time misto, jogar contra o Bahia, um time que não deve ser o titular, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores, pensando no jogo de volta contra o time paranaense, já que o Grêmio precisa reverter o resultado para vencer. Então o Bahia joga fora de casa, joga contra o Grêmio, agora deve ir quase completo contra um time do Grêmio que vai pensando na Copa do Brasil. E por que o Bahia vai quase completo? Hélder não joga, que foi suspenso, o Marquinhos Gabriel está machucado e vai ser reavaliado para saber quem entra em seu lugar. E na zaga existe a dúvida, volta o Tite ou o Cristóvão permanece com Demerson e Lucas Fonseca? Tudo isso, hoje de tarde, a gente vai descobrir. E me diga agora sobre a Vitória. Bem, o Vitória navega em águas calmas, tranquilas, o torcedor rubro-negro está feliz da vida porque o rubro-negro é o sexto da tabela, invicto a 4 rodadas e coladinho com o G4. Essa é a situação do rubro-negro, que vive uma excelente fase, uma campanha para dar orgulho para qualquer torcedor. E é por isso que o apoio dos rubro-negros é fundamental, até porque a competição não acabou. Faltam 7 rodadas até o fim do Brasileiro e muita coisa ainda pode acontecer. Então, pés no chão e nada de se empolgar demais.
Quem diria que na reta final do Campeonato Brasileiro o Vitória estaria no topo da tabela, hein? A campanha já é a melhor do rubro-negro na era dos pontos corridos e o triunfo de virada sobre o Fluminense em pleno Maracanã só fez consolidar o bom momento do time. Não tem como negar, o momento do Vitória é muito bom. Em sexto lugar e a apenas 5 pontos do G4, o sonho da Libertadores é cada vez mais real. Difícil mesmo é conter a euforia. No retorno do Rio de Janeiro, os jogadores encontraram um aeroporto lotado. Cerca de 150 torcedores estiveram presentes para recepcionar o time. A torcida é linda, né, seu Pedro? E a euforia é só dela. 21 pontos em disputa, tem muita coisa ainda para ser feita, os jogadores têm que trabalhar. Deixa só essa alegria, deixa só o sonho para o torcedor. Os jogadores do Vitória têm muita coisa a fazer dentro do gramado, viu, Dani? E você também no seu cabelo, porque você disse que ia imitar o Pica-Pau e até agora eu estou aqui aguardando no Bom Dia Bahia os cabelos louros e raspados. Quando você vir igual de Marquinhos, eu venho igual ao William. Pronto, vamos combinar isso, né, minha gente? A minha voz continua mais os meus cabelos, quanta diferença. Valeu, Até amanhã, Dani. Pedrão. Bom dia a todos. Pedro, que está também de segunda a sexta-feira, 6h30 da tarde, no Campo do 4. Informações sobre esporte com Lísio Oliveira.